Olá a todos, bem-vindos à primeira aula de citogenética humana. A citogenética vem a ser o estudo dos cromossomos. Os seres humanos têm 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos formam 23 pares, que são os famosos pares de homólogos. Para cada par, um cromossomo veio da mãe via óvulo e o outro cromossomo veio do pai via espermatozoide. Desses 23 pares, 22 são os autossomos e o 23º par é o par sexual, que na mulher é composto por dois cromossomos chamados de X e no homem é composto por um cromossomo X que ele herdou da mãe e um cromossomo Y que ele herdou do pai. O desenvolvimento da citogenética, claro, dependeu do aperfeiçoamento de instrumentos de ampliação, bem como do desenvolvimento de técnicas para a observação de células ao microscópio e manutenção dessas células em cultura no laboratório. Isso também dependeu da definição do melhor tipo de célula para análise, que após muitas tentativas, ficou nos linfócitos de sangue periférico. Então, hoje, em qualquer laboratório que faça uma análise citogenética para diagnóstico, o material a ser cultivado é obtido de uma punção de sangue periférico. Quando nós observamos células ao microscópio para observação de cromossomos, nós estamos observando células que estão num processo de divisão, de mitose. Porém, essa mitose não se completou, ela parou em metáfase, porque a divisão é parada propositalmente em metáfase. Porque metáfase é o momento em que os cromossomos são mais visíveis, porque é a etapa em que eles têm o maior grau de condensação. Os cromossomos, então, que nós observamos em metáfase, são cromossomos que ainda estão duplicados e não têm ainda as cromátides separadas. As cromátides estão unidas pelo centrômero. Em 1960, ou entre 1960 e 1971, reuniões internacionais aconteceram em Denver, Chicago, Londres e Paris, e essas reuniões serviram para estabelecer padronizações com relação à terminologia e à nomenclatura citogenética. Então, ficou definido que o cariótipo humano, o conjunto de cromossomos humanos, seria, então, organizado com os cromossomos do maior para o menor, né? Então, organizados por ordem de tamanho, do maior para o menor. Esses cromossomos também seriam colocados em grupos de A a G, de acordo com esses critérios que vocês estão vendo aí, certo? Então, cada grupo contém um número específico de cromossomos e essa nomenclatura ou essa padronização, ela é seguida por qualquer laboratório no mundo, né? Então, o cariótipo humano, ele vai ter essas características. Nos anos 60, surgiram também técnicas chamadas de técnicas de bandeamento. Essas técnicas, elas permitiram um avanço maior da citogenética por permitir a observação de coisas que não eram possíveis, fazendo uma coloração comum apenas com o corante de Giemsa. A técnica mais utilizada é a técnica de bandeamento G. Essa técnica consiste em tratar a lâmina onde estão os cromossomos com tripsina, que é uma enzima proteolítica, que vai fazer então uma desnaturação, vai desestruturar aquelas proteínas cromossômicas e em seguida as lâminas são então coradas com o corante de Giemsa. Após esse procedimento, se verifica que cada par de cromossomos
apresenta então uma coloração diferente da que era observada quando feita apenas com o corante de Gibson. O cromossomo ele fica então com um aspecto listrado, digamos assim, né? Então ele vai apresentar faixas claras e escuras, as chamadas bandas. Tá? Então nessa imagem que está agora na tela, vocês veem que a coloração simples deixa os cromossomos com aspecto homogêneo. E o bandeamento G vai deixar os cromossomos com um aspecto com faixas claras e escuras. E o interessante é que essas faixas claras e escuras, elas são típicas para cada cromossomo. Então, cada cromossomo tem o seu padrão específico de bandas. Então, isso permite a identificação correta de cada cromossomo. Então, eu sei exatamente qual é o cromossomo e quem é o par dele, sem erro, certo? Essas técnicas, elas permitem também, ou essa técnica permite também a detecção de anomalias cromossômicas, como duplicações, deleções, por exemplo. Aqui nessa imagem, vocês veem um cariótipo de uma mulher normal, né, com todos os cromossomos organizados segundo aquela padronização, e os cromossomos aqui estão com o bandeamento G. O cariótipo da mulher é indicado como 46,XX. Então, o resultado do cariótipo é sempre indicado dessa forma. 46 é o número de cromossomos e aqui a constituição cromossômica de acordo com o sexo, né? No caso, XX, característico do sexo feminino. Essa figura, com certeza, vocês já viram em qualquer livro de genética. Ela representa, então, os ideogramas para cada um dos cromossomos humanos, mostrando, então, o padrão de bandas de acordo com a técnica de bandeamento G. Então, nesses ideogramas, vocês podem ver nitidamente que cada cromossomo é diferente do outro. Então, cada cromossomo tem o seu padrão de bandas e uma vez identificada, por exemplo, uma banda que deveria ter um determinado tamanho e ela se apresenta mais curta ao microscópio, então você detectou uma perda de material genético, uma deleção. Uma banda que seria estreita e que aparece maior ao microscópio, né, ela identifica então que existe material genético a mais naquela região cromossômica. Então, o bandeamento G ele realmente revolucionou a citogenética humana. Existem também algumas regras com relação à nomenclatura cromossômica relacionadas ao bandeamento G. Então, por exemplo, o cromossomo, de acordo com a posição do centrômero, ele tem uma parte, um segmento menor que é chamado braço curto e um segmento maior que é chamado braço longo. O braço curto convencionou se chamar de P e o braço longo de Q. No caso aqui, a gente tem a representação do cromossomo 14. Então, vejam que no braço longo, né, o braço longo, ele foi dividido em regiões. Regiões. Região 1, região 2, região 3, certo? Essas regiões, por sua vez, elas foram subdivididas também. Então, a região 1 foi dividida em 1, 2, 3, a região 2 em 1, 2, 3, 4, a região 3 em 1, 2. Essas regiões aqui, essa numeração se refere, então, às bandas que existem no cromossomo. Então, quando eu digo 14q32, eu quero dizer braço longo do cromossomo 14, região 3, banda 2. As bandas, por sua vez, elas podem também ser
subdivididas em subbandas, certo? Subbandas. Então, eu posso dizer 14q32.3. Então, é o braço longo do cromossomo 14, região 3, banda 2, subbanda 3. Então, dessa maneira, eu localizo exatamente uma determinada região naquele cromossomo. Então, mais um exemplo para ficar bem claro. Se eu quiser me referir a posição de um determinado gene num cromossomo, por exemplo, o gene CFTR no cromossomo 7. Então, o cromossomo 7 tem o braço curto P, o braço longo Q, certo? E o gene CFTR está no braço longo do cromossomo 7. Ele está aqui, então, no braço longo Q, na região 3, banda 1, subbanda 2. Então, tá, região 3, banda 1, subbanda 2, tá? Esse gene CFTR é o gene cujas mutações estão relacionadas à fibrose cística e à agenesia de canais deferentes em homens. Uma técnica mais recente é a técnica de citogenética molecular, ou as técnicas de citogenética molecular, que são técnicas que unem a citogenética clássica, que é feita na preparação de lâminas, né, para análise ao microscópio, com técnicas moleculares. Então, uma mistura de técnicas moleculares com a técnica clássica de citogenética. A técnica mais utilizada é a técnica chamada de FISH, que é a hibridização in situ com fluorescência. Tá? Esse termo que vem do inglês, mas que a gente acabou adotando da mesma forma, sem traduzir para o português, né? Então, hibridização in situ com fluorescência. Então, o que significa, ou quais são os princípios, né, dessa técnica? Então, essa técnica, ela consiste em usar sondas de DNA, certo? Sondas de DNA. Essas sondas, elas são segmentos pequenos de DNA com uma sequência conhecida, né, que são, então, produzidos em laboratório e são marcadas com uma molécula fluorescente, tá? Então, elas são marcadas com uma molécula fluorescente ou um fluoróforo, que é uma molécula que absorve e reemite fótons, levando a fluorescência, que pode se manifestar com diversos tons, né, de cores, ao microscópio, um microscópio especial chamado microscópio de fluorescência. Então, essas sondas marcadas com esses fluoróforos são desnaturadas, quer dizer, elas são, as hélices do DNA são abertas, por exemplo, por calor, e na lâmina, onde estão os cromossomos, também, né, também existe a desnaturação por calor. Se a sonda for colocada em contato com essa lâmina, onde estão os cromossomos, vai ocorrer, então, uma hibridização se a sequência de DNA que está naquela sonda encontrar uma sequência complementar lá na lâmina onde estão os cromossomos. Como essa sonda vai emitir fluorescência, aonde a sonda se hibridizar, eu vou verificar no microscópio uma marcação fluorescente, certo? Que é o que está aqui. Um exemplo bonito aqui é uma aplicação dessa técnica de FISH com sondas
centroméricas, né? Então, são sondas que se hibridizam com a região, teloméricas, tá? Com a região telomérica dos cromossomos. Então, vejam que as regiões que correspondem a telômeros, né, estão marcadas com fluorescência, tá certo? Mostrando que as sondas se hibridizaram naquela região.